a gente disponibiliza. Então, sejam muito bem-vindos, né? A ideia de trazer o tema influência sem autoridade para este mês é Influência sem porque... autoridade hoje. Deixa eu só colocar aqui, vou pedir só para deixar no mudo, quem não estiver interagindo com a gente, só por conta dos ruídos de fundo, tá? A hora que vocês quiserem abrir os microfones, fiquem super à vontade para conversar com a gente. Então, a ideia do influência sem autoridade, porque a influência, de fato, ela tem um impacto em todos nós, né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, nós somos influenciados o tempo todo e nós também influenciamos as pessoas o tempo todo. Então, é um desafio muito grande quando a gente não tem, não exerce liderança sobre as outras pessoas, mas ainda assim a gente depende das pessoas para a entrega de atividades, de resultados, de objetivos, enfim. E daí vem a necessidade de exercer a influência, né? Então, para o sucesso profissional, para a carreira, para a gente realmente conseguir fazer as coisas acontecerem no ambiente corporativo, essa é uma habilidade muito importante e por isso a gente vai compartilhar com vocês aqui algumas reflexões e algumas dicas de como a gente pode aprimorar ainda mais essa habilidade de influência. Então, rapidamente, só para quem não nos conhece ainda, temos algumas pessoas novas aqui se juntando ao grupo. Meu nome é Renata Charuti, eu hoje sou consultora e coach, então trabalho com foco em treinamento e desenvolvimento de talentos e organizacional também. Mas antes da consultoria, eu tive uma experiência de quase 18 anos no mundo corporativo. Então, trabalhei em grandes empresas multinacionais, como Ford, PepsiCo, Avon, Unilever, e por último eu fui head de recursos humanos de um grupo do mercado de luxo que chama Richemont, aqui no Brasil. Então é um prazer estar aqui com vocês. E comigo está a Regina. A Rê também é uma parceira da Essentia e vai compartilhar esse webinar comigo. Você quer se apresentar, Rê? Com certeza. Primeiro, obrigada a todos que estão com a gente, que aceitaram o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã, nos aqui onde a gente está, né, em São Paulo, ensolarada, né? Então, eu também sou consultora e coach, assim como a Renata, e me juntei à Essentia há um ano e pouquinho, né? Não. E a gente está fazendo esses webinars exatamente para poder estar mais perto de vocês e trazer temas do dia a dia voltados à liderança e à vida pessoal, que são temas que realmente impactam a nossa vida como um todo, né? Então, vamos falar hoje sobre influência sem autoridade. Maravilha, seja bem-vinda, Rê. Obrigada. E rapidamente, só para vocês saberem, né, os nossos pilares de atuação na consultoria. Então, a gente tem uma frente forte de assessment, porque a gente acredita muito que o autoconhecimento é chave para qualquer tipo de desenvolvimento, né? A gente saber ter consciência de como estamos, quais são as nossas oportunidades e as nossas fortalezas, nos impulsiona para desenvolver os aspectos como um todo. Uma frente de coaching e tudo o que está relacionado ao desenvolvimento individual e também de líderes e equipes. E entrando então no nosso tema, né, Rê, a grande dúvida sobre influência versus autoridade, dá para exercer influência sem autoridade, enfim, como é que isso acontece no dia a dia? Isso. Então, a gente vai falar hoje sobre essa arte de convencer as pessoas a pensarem ou a agirem de uma determinada forma. E essa arte, ela pode ser feita, usada, a gente vai falar de duas formas. Uma forma que é através da autoridade e a outra forma que é pela própria influência. Então, a gente queria, assim, como uma primeira interação com vocês, que vocês compartilhassem com a gente pelo chat, ou se preferirem abrirem os microfones, fiquem à vontade, né? Dizer como que vocês veem, se vocês veem alguma diferença nesta forma de convencimento pela autoridade ou pela influência. Mas não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo. É muito cedo para essas perguntas assim, Regina, 8h30 da manhã, né? As pessoas estão acordando ainda. É isso mesmo. Bom, opa, temos aqui. O convencimento pela autoridade não convence. Boa, Cristina, também acho. Pode ter influência. A Vanessa diz que tem diferença, acredita que cada vez mais a gente tem que usar influência, é fato. Autoridade, usamos cargo, crachá, isso mesmo. Aquela velha história, você sabe com quem está falando? Aqui está o meu crachá, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, aquelas questões que a gente, né, ouvia muito no passado e infelizmente ainda ouve hoje em dia, né, em alguns poucos lugares. Engajar pessoas para algo importantíssimo. Trouxe o Daniel, relações de confiança. Nossa, estamos super alinhados, hein?
Nem se tem sempre tem-se autoridade, autoridade, isso é legal. Mas sempre se pode ter influência, perfeito. sem dúvida nenhuma. Então, realmente é o que vocês trouxeram, né? Quando a gente fala de autoridade, trazer esse convencimento através da autoridade, a gente está falando de uma autoridade, uma relação de poder. E essa relação de poder, ela vem de diversas formas. Se a gente pensa no mundo corporativo, normalmente ela vem através de líder liderado. Mas na vida pessoal também, ele pode vir através de uma relação de poder familiar, pai, mãe, ou alguma figura importante de referência na família. Ela pode vir através de uma autoridade religiosa, uma autoridade política. Então, ou seja, essa autoridade, esse poder que pode nos influenciar a pensar, se comportar de determinada maneira, ela pode vir através do poder. Só que realmente é algo que funciona no primeiro momento, sem dúvida, se a gente pensar na relação líder-liderado e todas essas relações de poder que eu mencionei, com certeza funciona, mas ela não é sustentável. Se você já usa, como vocês mesmos trouxeram, né, a questão da influência, e a gente vai falar muito sobre quais são os princípios da influência, sobre dicas e tudo mais, e como a gente pode melhorar a nossa capacidade de influenciar as pessoas, ela funciona bem melhor. Por quê? Porque ela cria, como acho que o próprio Daniel trouxe, na relação de confiança e cooperação. Por quê? Porque existe realmente alguns aspectos de conexão com as pessoas que faz com que a gente se sinta engajada por aquilo que nos está sendo trazido para que a gente pense ou se comporte de determinada maneira. E como foi dito, a gente, por mais que a gente não pense nisso no dia a dia, a gente é influenciado e influencia o tempo todo. Então, desde uma coisa tão simples como pensando mais em momentos pré-pandemia, né? Decidir com um grupo de amigos onde que a gente vai jantar, onde que a gente vai fazer o happy hour. Então, a gente tem sempre uma pessoa que influenciar mais e a outra que vai ser influenciada, ou a gente chega num acordo, depende muito da situação. Até coisas mais complexas, como onde que eu vou investir a minha economia. A gente é influenciada por diversos, hoje em dia a gente vê muitos conteúdos gratuitos e muitos treinamentos sobre investimentos, parte de ações e tudo mais, mas o importante a gente levar em conta é que somos influenciados e influenciamos o tempo todo. Então, como é que a gente faz isso no dia a dia e melhora essa capacidade? Objetivo do nosso webinar de hoje. Quando a gente pensa na influência, a gente trouxe os conceitos de um dos maiores especialistas no tema, se não o maior mundialmente, que é o Robert Cialdini. E ele traz os princípios da influência, que são 6, e eles são baseados nos fundamentos psicológicos que regem a nossa conduta enquanto seres humanos. Então, não estão em ordem de importância, e todos eles têm um único e principal objetivo, que é de conseguir o sim. Então, ou seja, quando você está influenciando uma pessoa, você quer que a pessoa diga sim a você. E quando você é influenciado, você está dizendo sim, quer seja numa ideia, num projeto, no que quer que você esteja influenciando ou sendo influenciado. Começamos pela afinidade. Esse autor, o Robert Cialdini, ele fala que a gente tende a ser influenciado por quem a gente gosta. Mas essa palavra gostar é muito diversa, a gente pode dizer, porque gostar é diferente para mim, diferente para você, diferente para Renata. Então, quando a gente fala de afinidade, a gente está falando de pessoas que têm valores semelhantes, pessoas que pensam de maneira similar a gente, pessoas que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente, nas nossas conversas, a gente acaba descobrindo que tem histórias de vida similares. Então, por afinidade, a gente pode ter uma facilidade maior de influenciar as pessoas ou de ser influenciada. Isso vale, como a gente já falou, isso vale tanto para nível pessoal como profissional. O autor traz, a gente colocou entre aspas esse segundo princípio como referência, porque o autor traz o princípio com o nome de autoridade, mas para não confundir o conceito que a gente trouxe no princípio de autoridade igual ao poder, então a gente colocou por nossa própria conta e risco, né, a palavra referência. Porque a autoridade que é trazida por ele é exatamente essa referência, ou seja, uma pessoa que tem o conhecimento, o conhecimento e a experiência em determinado assunto. Então, se a pessoa ela é uma referência naquele tema, ela tem uma facilidade maior de influência. Por quê? Ela está vendendo uma ideia que parte do seu departamento. Então, as outras pessoas que estão lá participando vão fazer perguntas, vão questionar,
porque é importante que a gente leve em conta que, por melhor que a gente pense que a nossa ideia é, haverá pessoas que vão questionar. Então, se a pessoa é uma referência no assunto, ela vai poder responder a todos os questionamentos com autoridade, essa autoridade de referência que ela é no tema, e vai ter um poder de argumentação muito mais forte. Então, ela vai conseguir o sim de uma maneira mais facilitada. Além do que, se ela é vista como referência no tema, a pessoa já tem, já vê como um role model naquele tema em específico. Tem também um outro princípio que é trazido, que é o princípio da reciprocidade. Pelo menos a maioria de nós, a gente se sente tentado a retribuir favores que não são feitos. Então, por isso que é a reciprocidade. Se a gente pensa no dia a dia pessoal, a gente recebe favores, gentilezas, e a gente se sente... Não é uma obrigação, é algo que é realmente inerente à nossa própria condição de ser humano. A gente se sente tentado a retribuir. No ambiente corporativo, a mesma coisa. Então, ainda que a gente não use a palavra favor no ambiente corporativo, a gente está falando de colaboração que a gente recebe de pessoas. A gente sabe que tem pessoas que estão sempre mais dispostas a colaborar com a gente, outras que se oferecem a nos ajudar mesmo quando a gente não pede. Então, quando esta pessoa nos pede uma ajuda para poder vender a ideia que ela tem para vender para uma alta gestão, a gente tem uma facilidade mais fácil de atender a esse sim que ela nos está pedindo. Então, a reciprocidade é um princípio, não existe nenhuma ordem, como eu falei, de importância entre eles, mas é um princípio que a gente usa tanto como ser humano no dia a dia pessoal, como nas empresas também. Então, a gente sempre lembrar que a gente vai falar mais sobre isso, mas essa conexão com as pessoas é muito importante para exercer influência de maneira cada vez mais eficaz. Outro princípio é o princípio da escassez. E esse eu vou começar explicando ele mais no nível de marketing. Por quê? Porque ele é usado muito em marketing, todos nós já, com certeza, já fomos expostos a ele. Por exemplo, a gente recebe um e-mail ou uma oferta dizendo assim, válida só no dia de hoje. Último dia da oferta X. Se a gente está falando de um treinamento, por exemplo, 90% das vagas já foram feitas, já estamos com 90% das vagas preenchidas. Inscreva-se rapidamente para não perder a sua vez, a sua oportunidade. Último dia dessa oferta específica no produto que você estava buscando há tanto tempo. A gente tem muito também, a gente tem agora com essa questão da pandemia, usado muito esses aplicativos de delivery. E nesse aplicativo de delivery, a gente costuma, quem usa com muita frequência, acaba recebendo cupons para ter algum desconto. E esse cupom, ele normalmente chega no dia de manhã, com validade até a hora do almoço, com validade até o final do dia, então, ou seja, é válido só para aquele dia. Então, você tem o princípio da escassez. E um exemplo claro é a gente falar do ouro e o ferro. Ambos são metais. Nada mais é do que ambos são metais. Só que se você pensa, por que o ouro ele custa $100, cerca de $100 o grama, e o ferro custa 20 centavos de dólar? Porque a gente tem a tendência de valorizar aquilo que é incomum e raro. E o ouro, apesar de ser um metal também, ele é muito mais difícil de ser encontrado do que o próprio ferro. Quando a gente traz o princípio da escassez no marketing, ele funciona muito bem, principalmente se ele é usado de maneira honesta. Porque se a pessoa, eu pelo menos já visto algumas situações onde a pessoa oferece um treinamento e fala que as vagas já estão em 90%, passadas 2 semanas, a pessoa volta a dizer que tem vaga ainda. Então, ele perde a credibilidade. Então, tem que ser usado com muita parcimônia. Porque uma vez que você perca essa credibilidade, você não recupera mais. No mundo corporativo, a escassez, ele pode ser traduzido como, por exemplo, a gente fez todo o orçamento do ano e usamos nos projetos. Então, eles foram divididos entre os projetos. A gente recebe uma demanda que a gente tem que diminuir em 20% as nossas despesas. O princípio da escassez de budget vai fazer com que a gente tenha que cortar alguns projetos. Então, a gente vai fazer uma priorização daquele que é mais crítico para o momento da companhia. Por quê? Porque a companhia não está trazendo os resultados que eram esperados dela, por conta da pandemia, pode ser, ou por qualquer outro motivo. E se a gente pensar nessa escassez de orçamentos, se a gente não fizer as nossas escolhas, a gente pode ter que ir para uma decisão muito mais difícil de ser tomada, que é o corte de recursos. Um outro princípio também que nos é trazido é o princípio da prova ou aprovação social.
Se a gente pensar na nossa vida pessoal, ele é trazido muito usando o próprio exemplo dos cupons que a gente recebe de um aplicativo de delivery. Ele vem lá que ele tem uma validade para o dia de hoje, princípio da escassez, mas também ele é válido só em alguns restaurantes, e alguns que você não conhece. E você quer usar aquele cupom, e o que você faz? Você começa a buscar essa aprovação social. De que forma? Você vai ver qual é a nota que aquele restaurante tem, quais são os depoimentos dos clientes que já compraram lá, se eles receberam, no caso, a comida quente, dentro do prazo, com a qualidade que era esperada e tudo mais. Também, quando você vai comprar algum produto por um e-commerce que você nunca usou antes, a primeira coisa que a gente costuma fazer é buscar depoimentos de clientes que já compraram lá, tanto para ver se o produto foi recebido dentro do prazo, como também para ver se teve algum problema, se essa empresa atendeu e resolveu o seu problema dentro de um prazo adequado. Então, essas são as aprovações sociais que você busca no nível pessoal. Já pensando no universo corporativo, a gente vê isso quando a gente tem uma vaga e o recrutador está buscando candidatos. Então, ele vai avaliar os currículos de acordo com os requerimentos, requisitos da vaga. Além disso, dependendo do cargo que está sendo buscado, ele pode buscar referências no mercado. Como? Através de pessoas que foram ex-empregadores, colegas de trabalho. E essas referências, para quê? Para ter uma aprovação social, ou seja, para saber se essa pessoa ela teve, em experiências passadas, uma atuação condizente com o esperado. Então, você ter, isso a gente fala muito no mundo corporativo, né, mas que a gente vê que comportamento passado costuma predizer comportamento futuro. Então, é claro que cada empresa tem a sua cultura e tudo mais, mas você tendo essas referências, já traz um pouco mais para esse candidato. O candidato também pode buscar essa prova social da empresa para a qual ele está se candidatando. Como? Normalmente, quando a pessoa é chamada para uma entrevista, ela busca, e a gente tem diversas formas hoje em dia de buscar informações sobre a empresa, tanto para ver como é que está essa empresa de maneira saudável financeiramente, como também usando, por exemplo, Love Mondays, para saber o que as pessoas que trabalharam nessa empresa e deixaram essa empresa por decisão própria, por própria decisão da empresa, como que elas se sentiram, como é que era trabalhar lá. Então, ou seja, o próprio candidato, ele busca também uma aprovação social para poder decidir se ele vai ou não, se ele está trabalhando numa empresa, se ele vai ou não mudar de trabalho. A coerência é um princípio também muito, muito importante, assim como os demais, porque a gente tem uma tendência a ser influenciado por pessoas que são coerentes no seu dia a dia. Ou seja, pessoas que walk the talk, ou seja, que elas realmente fazem o que elas apregoam. Então, isso vale tanto na vida pessoal como profissional, que é muito bom você ouvir a pessoa falando de coisas que ela acredita, dos valores que ela pratica e tudo mais, dos valores que ela acredita, e você vai lá praticando esses valores no dia a dia. Então, quando você está lá para poder dizer sim a essa pessoa, se você vê que ela é coerente e consistente, você já teve experiências passadas com ela, ou você teve uma aprovação social dela nesse sentido, você tem uma tendência a dizer esse sim para esta pessoa que está tentando te influenciar. É interessante porque assim como nós todos somos influenciados por todos esses exemplos que a Regina trouxe, nós também influenciamos as pessoas pelas mesmas razões, né? Então, da mesma forma como a gente busca aprovação social, as pessoas, de alguma forma, né, no ambiente corporativo ou não, buscam aprovação social com relação às coisas que a gente apresenta também, com as ideias que a gente quer vender, entre aspas, né? A coerência, a reciprocidade, a escassez, isso tudo vale para os dois lados, e muitas vezes a gente se esquece desse detalhe, não que a gente não saiba, mas a gente se esquece. Então, sabe aquela situação em que você recebe muitas vezes, né, e hoje em dia com as redes sociais isso acontece de forma bastante frequente, mensagens por LinkedIn, né, as pessoas te procuram, te mandam um currículo, te pedem alguma ajuda, e às vezes nem é por maldade, mas pelo volume de coisas que a gente tem para lidar no dia a dia, a gente acaba não dando conta de responder a todas as demandas que chegam. E aí passa batido e fica lá uma mensagem não respondida por muito tempo. Por alguma razão, daqui a alguns meses ou alguns anos, você precisa daquela pessoa. E aí, quando você entra, né, na mensagem lá do LinkedIn, por exemplo, para mandar para ela, você percebe que há algum tempo atrás ela te mandou uma mensagem e você não respondeu. Como é que será que ela vai receber o seu pedido de ajuda, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado nesse sentido e ser bastante coerente e consciente desses impactos que a gente gera também.
porque a questão da reciprocidade, ela é muito presente o tempo todo, e a gente muitas vezes nem percebe, né? Com que intensidade isso acontece no dia a dia. Então, é tanto o volume de informações e de tarefas que a gente tem para lidar, que algumas coisas passam realmente sem que a gente perceba. E aí vem a grande pergunta, né? Tá bom, entendi, esses são os princípios, né? Os principais pontos que levam a gente a ser influenciado ou a influenciar os outros, mas como é que eu posso melhorar o meu poder de influência? Como é que eu trabalho cada um desses princípios para, de fato, exercer uma influência mais significativa sobre as pessoas, né? E a gente não tem como falar das dicas que a gente vai chegar antes de falar da empatia. Por uma razão muito simples. A questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar enxergar as coisas pela perspectiva do outro, né? Faz com que a gente tenha uma preocupação, quando a empatia é genuína, uma preocupação genuína com o que o outro pensa, com o que o outro acha e até com o que o outro sente. Por que isso é tão importante para a influência? Porque 90% das nossas decisões, elas são tomadas de forma emocional. As decisões, de forma geral, não são racionais. Então, se a gente não se preocupa em saber qual é a crença que está do outro lado, no que o outro acredita, o que faz sentido para ele, que tipo de benefício essa minha ideia, né, ou essa minha iniciativa poderia trazer também para o outro, a gente pode minimizar talvez o impacto que isso tenha. E eu não levo em consideração como é que ele vai se sentir no momento em que ele ouvir a minha proposta. Isso pode fazer com que ele compre ou não a minha ideia, né? Então a questão da empatia, ela é base para quando a gente quer de fato exercer a influência. E aí eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês. Se vocês puderem abrir o microfone para compartilhar a visão, é super importante. A história da empatia nós somos seres diferentes e únicos. Eu costumo dizer que é como se a gente fosse igual a nossa digital, né? Cada um tem a sua, não existem duas digitais iguais. Não existem duas pessoas iguais. Nem gêmeos idênticos são iguais, do ponto de vista de personalidade, de pensamentos, da forma como gerencia as questões do dia a dia. Então, a questão do exercício da empatia é, de fato, tentar entender a perspectiva do outro, né? A visão do outro. E aí, só para a gente brincar um pouquinho de como as percepções são diferentes, eu queria convidá-los a me dizer o que é que vocês veem, num primeiro momento, nessa imagem. Um homem e uma mulher. Opa, um homem e uma mulher. Abraçados, uma mulher se abraçando. Abraçados, sim. Uma mulher se abraçando. Uma mulher se abraçando. Alguém viu só uma mulher, é isso? Não, eu vi um homem, um casal se abraçando. Um casal, tá? Num primeiro momento eu vi só a mulher. Num primeiro lance, assim, foi só a mulher. Perfeito, Ricardo. Todo mundo viu uma mulher deitada. Uma mulher deitada, uau! Agora eu vejo um casal abraçado, mas parece que é um moço que está deitado sobre ela, será abraçado sobre ela e virado para a esquerda. É isso? Perfeito. Perfeito. Eu já vi o rosto da moça e vi o rosto do rapaz. Vi o rosto dos dois. Eu vi dois rostos. Dois. Sim, dois rostos, exato. Perfeito. Todo mundo vê os dois? Ouviu no primeiro momento já os dois? Sim. Sim, não? Sim, sim. Tá bom, legal. Para a gente ver um pouco como é diferente, né? Eu, por exemplo, eu vejo os dois quando eu olho, mas eu preciso me esforçar para ver o olho do rapaz. Porque a primeira coisa, o rosto do rapaz, a primeira coisa que eu vejo quando eu olho para a imagem é o rosto da moça. E aí, com o esforço, eu consigo ver o rosto do rapaz. Agora, interessante que quando... Sim. Só um comentário, que quando as pessoas começaram a falar assim, eu estou vendo um casal. Algumas pessoas que no primeiro momento não tinham visto o casal, daí você se esforça para ver esse casal que você não... Então, ou seja, a gente está... No primeiro momento você pode tanto ver os dois ao mesmo tempo, como pode você ver um só, mas quando você é influenciado por uma pessoa que está dizendo eu estou vendo um casal e você não está vendo, você se esforça e aí você enxerga. Às vezes não, dependendo da figura, tem uma dificuldade maior. Mas aí a gente vê a influência atuando também, quando as pessoas falarem eu estou vendo abraçado, deitado, e se a gente explorar mais, vai falar assim, parece que ele não está tão contente, parece que ele está bem, então, a gente vai... Tem outras inferências, né? Olha que interessante o comentário da Patrícia aqui, né? Eu vejo com esforço o rapaz, para mim o rosto dele está escondido, é isso, né? Você sabe que tem um casal ali, porque claramente tem duas pessoas se abraçando, mas ver o rosto de um ou do outro, que no fim é a mesma imagem, né? Depende do ângulo que você olha,
pode ser o rosto da moça ou do rapaz, depende muito da perspectiva, enfim. E é uma última brincadeira aqui, só para a gente testar essa diferença de percepção, né? Qual das duas bolinhas laranjas vocês consideram que é a maior? A da direita da tela ou a da esquerda da tela? São iguais. São iguais. Eu só sei que são iguais porque eu já vi isso, mas ainda tenho a impressão de que a da esquerda é menor. Sim, acho que é o comparativo com as demais faz com que a da direita pareça maior, porque você compara com algo menor. Exatamente. Mas a sensação que dá, às vezes, é que é maior ou menor. Sabe que uma vez eu usei essa imagem num treinamento presencial e foi muito engraçado, porque gerou uma polêmica tão grande, tinha pessoas muito diferentes na sala. Teve uma participante que pegou uma régua, foi até a tela. Ela falou, eu vou medir, porque não é possível que elas sejam iguais. Outra que fala assim, como alguém mencionou, não sei, eu não vou falar a pessoa, porque de repente não foi ela, mas como a referência com a bolinha maior faz com que pareça menor ou o contrário, né? Então a gente fala muito sobre a questão do ponto de vista, né? Então, que o ponto de vista é a vista através de um ponto, ou seja, é como a gente vê. Então, essas lentes que a gente usa no dia a dia, como a Renata trouxe na questão da diversidade, é que fazem toda a diferença. E, às vezes, a gente fica muito focada na nossa lente, e sem olhar a lente do outro, e como foi falado da empatia aqui agora, não só por conta da influência, mas o quanto está sendo importante a empatia nesse momento de pandemia, né? Acho que para quem mora em condomínios, em prédios, isso é muito mais, porque as pessoas estão muito mais impacientes e intolerantes a qualquer tipo de ruído e tudo mais. O quanto a gente tem que praticar empatia nos dias de hoje, né? Muito mais do que sempre já tivemos que praticar. Exato. E essa questão da referência, fazendo analogia aqui com as bolinhas, ela é muito interessante porque tudo na vida é uma questão de referência e de histórico, né? Como nós tivemos vivências muito diferentes, experiências muito diferentes, isso nos leva a ver as coisas de forma completamente diferente também. Às vezes algo que para mim é uma bobagem e quase que sem importância alguma, para o outro é um grande problema, né? Que deixa magoado, que deixa chateado, que deixa com raiva. E aí, muitas vezes, se a gente não usa da empatia, a gente até minimiza o sentimento do outro, né? Fala que bobagem, não é para tanto. Por que ele está se sentindo assim? Nem tem motivo para isso. Não é motivo para você, mas é motivo para o outro, né? Então, essa consciência de que as pessoas veem as coisas de uma forma diferente, a empatia, ela traz uma questão de não julgar, né? Quando eu exercito, quando eu pratico de fato a empatia de uma forma genuína, eu tiro o julgamento e a crítica dessa relação. Eu tento entender de fato por que o outro se sente daquela forma ou pensa daquela forma, ainda que o meu pensamento ou o meu sentimento sejam muito diferentes daquilo. Então, eu posso não concordar, mas eu compreendo, né? Eu entendo e eu respeito acima de qualquer outra coisa. Então, se eu quero de fato influenciar alguém, eu preciso me colocar nessa posição de entender do ponto de vista dele como é que vai parecer aquilo, né? O que para ele vai fazer sentido ou não vai fazer sentido e, eventualmente, fazer ajustes no meio do caminho, se for o caso. Não dá para a gente impor a nossa ideia simplesmente, porque aí a gente volta para a questão da autoridade, que a Regina falou lá no começo, né? Se eu tenho algum poder, eu até consigo fazer pela imposição. Mas se eu não tenho poder, isso não é uma opção. E aí, só para mostrar do ponto de vista um pouco mais científico, né? Por que isso é sério, é real e é válido para todo e qualquer ser humano, independente de raça, gênero, né? E qualquer diversidade que a gente possa imaginar, isso tem muita relação com a forma como o cérebro humano funciona. O cérebro, obviamente, é muito complexo, sem nenhuma pretensão aqui de explorar todo o cérebro, mas simplificando o máximo possível, só para a gente entender essa questão da empatia e dos sentimentos, né? De onde vem essa tomada de decisão baseada primordialmente pela emoção. Vou simplificar aqui em duas grandes áreas do nosso cérebro, tá? Uma é o córtex pré-frontal, que é uma região que fica aqui na frente, atrás da testa, que é responsável por toda a parte racional. Então, o que a gente tem que pensar para fazer? Vou pegar aqui a analogia de um carro, por exemplo, quando a gente começa a aprender a dirigir. No começo, a gente pensa, né? Eu tenho que dar partida, depois eu piso na embreagem, engato primeira. Bom, hoje os carros são todos automáticos, mas no passado, né? Piso na embreagem, engato primeira, né? Piso no freio, dou seta. Tudo isso é um movimento pensado. Eu uso o meu córtex pré-frontal, tenho que pensar para fazer. Depois de um tempo, eu já ganhei prática, já tenho habilidade. Quantas vezes a gente sai de um lugar e vai para casa e chega em casa e fala, nossa, nem vi o caminho que eu fiz. Porque a gente já vem pensando em tantas outras coisas e distraídos, e a gente não pensa mais no que a gente está fazendo.
Aí, neste momento, ele sai do córtex pré-frontal. Eu não uso mais essa região do cérebro porque eu não preciso mais pensar para fazer. Fica mais automático isso, né? Fica mais internalizado. Mas essa região é bem pequenininha. Qual que é a outra região importante do cérebro que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora? É o que a gente chama de sistema límbico, especificamente dentro dele a amígdala. A amígdala, que não tem nada a ver com a garganta, é só pelo formato que ela tem essa região do cérebro, ela é responsável por detectar aí situações de perigo. E o nosso cérebro ele tem um instinto de sobrevivência, né? O grande objetivo dele é manter a gente vivo. Toda e qualquer situação que aconteça e dispare na gente, né? Desperte a nossa amígdala aqui para uma sensação de perigo, isso faz com que a gente só tente sobreviver. Então, tudo que eu vou fazer é ter possíveis 3 reações. Alguém sabe quais são as 3 reações que a gente normalmente tem numa situação de perigo? Quem se arrisca? A Elaine sabe, Elaine. Você sabe disso recente. Sim. A gente pode, de alguma forma, fugir, né? Então, comportamento de fuga. Isso. A gente pode paralisar ou a gente pode reagir, lutar, né? Enfrentar. Perfeito, exatamente. Obrigada, Elaine. O pessoal está colocando aqui no bate-papo também. Fugir, paralisar, reagir. Exatamente. Frente a qualquer situação de perigo, ou a gente ataca, né? Ou a gente foge, ou a gente trava, paralisa e não consegue ter reação nenhuma. E isso vale tanto para um perigo real e físico, né? De fato, eu estou andando numa rua escura à noite e eu vejo uma pessoa suspeita se aproximando de mim, etc. E talvez seja um assalto, talvez seja algo assim, quanto por uma ameaça verbal. Se alguém gritar comigo, o meu cérebro ele não distingue as duas coisas. Ele entende como uma ameaça e ele vai me disparar as 3 mesmas reações. Então, o que acontece é que às vezes não precisa nem ser um grito, mas a forma como a gente fala as coisas, né, que é uma forma às vezes mais agressiva ou mais incisiva, pode disparar na outra pessoa essas possíveis reações. E aí, sempre que a gente tem emoções negativas, né, raiva, frustração, decepção, qualquer coisa que não seja positivo, leva a gente a ter alguns impactos bem importantes, né? E é um estado que a gente chama de estado de afastamento. Ou seja, se eu vou lá vender para a Nora uma ideia, que eu acho que é brilhante, a minha ideia é brilhante, eu fiquei dias ou meses pensando nisso, e eu estou super convencida de que é a melhor coisa do mundo a fazer. E a Nora tem outras crenças, outras vivências, outras prioridades no dia a dia dela, mas na minha abordagem eu chego dizendo, Nora, para tudo que você está fazendo, que você tem uma coisa muito mais importante para fazer agora. Olha que ideia brilhante. Quando eu faço essa abordagem, dependendo de como ela encara isso, né, eu vou levá-la para um estado de afastamento que é. Quem disse para ela que o que ela vai me dizer que é mais importante do que tudo que eu estou fazendo agora? Que pretensão é essa de achar que o que ela vai me dizer é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo? E aí pode disparar essa reação de que arrogância ou que forma, né, inadequada e etc., que vai levar a gente para esse estado de afastamento que prejudica a nossa percepção. Eu vou começar a ter um viés negativo para qualquer coisa que eu escute, ainda que a ideia seja boa, tá? A minha ideia poderia ser de fato brilhante, mas a forma como eu abordei vai fazer com que a Nora já tenha uma aversão ao que eu vou dizer. E ela vai sempre buscar o lado negativo do que eu estou dizendo, né? Por mais que tenha coisas positivas também. Prejudica, obviamente, a colaboração, porque aí não tem nenhuma predisposição a colaborar, e muito menos a se engajar com o projeto, com a atividade, com a iniciativa, enfim, com essa ideia que eu estou trazendo, né? Por outro lado, se eu faço o meu exercício prévio, né, de pensar quem é a Nora, o que é importante para ela, prestar atenção para conhecê-la, né, para ter certeza de que eu vou usar a melhor abordagem, qual que é o benefício que isso pode trazer para ela também, como é que ela vai encarar isso que eu estou trazendo, e ser cuidadosa na minha abordagem, eu posso, com uma mesma situação, com a mesma ideia, gerar o estado que a gente chama de aproximação. Eu faço a comunicação, a abordagem de uma forma tão adequada, cuidando, né, dessa empatia, tendo essa empatia, cuidando preocupada com o que ela vai pensar ou sentir, dependendo da forma que eu abordar, que eu gero um estado de aproximação, que tem o efeito contrário que eu falei agora. Né? O estado de aproximação faz com que ela tenha muito mais predisposição a colaborar, com que ela se sinta muito mais engajada com a ideia, com que a percepção dela seja muito mais positiva sobre as coisas que eu estou dizendo. Faz sentido isso para vocês? Então, só para trazer um pouco desse viés mais científico, né? Não é que a gente brinca, às vezes eu trabalhei quase 18 anos em RH e eu falava, eu detesto que as pessoas pensem que RH só traz coisas para abraçar a árvore, né? Lá vem aquelas coisas de RH de novo. Eu gosto de coisas que realmente sejam concretas e validadas e que a gente entenda de onde vem isso, né? Então,
A empatia, ela é muito falada hoje em dia, especialmente no mundo corporativo também, mas muito pouco praticada. E quando a gente entende de onde ela vem, né, e qual é a importância disso, a gente também fica mais predisposto a praticar um pouco mais, porque não é simples, né? Eu sempre me colocar no lugar do outro, tentar entender a visão do outro, enfim, isso toma tempo, requer dedicação, requer um esforço, porque a gente tem o nosso estilo natural também. Mas à medida que eu entendo porque isso é importante, de onde vem, também facilita para que eu tenha mais predisposição para praticar a minha empatia. Então, base para a nossa influência, tá? Para o nosso poder de influência é praticar a empatia. Tem que te dar a sugestão, tá? Se tivesse 1 hora não der tempo, se você quiser. Acho que não era com a gente. Com a gente. Opa. Bom, então, continuando aqui, usando a empatia como base para toda essa questão de como que a gente pode melhorar o poder de influência, vou trazer algumas dicas para o nosso dia a dia. Então, faz parte da empatia praticar a escutativa. O que seria essa escutativa? Vamos começar com a questão da conexão com as pessoas. Quanto mais conectada eu estiver com as pessoas, de maneira geral e genuína, mais fácil será eu praticar influência. E como que a gente se conecta com as pessoas? A gente ter essa escutativa, que significa o seguinte: eu só vou ser ouvida a partir do momento que eu ouvir. Então, quando a pessoa traz um tema, por exemplo, vamos pegar o exemplo da ideia maravilhosa que eu tive, que a Renata trouxe como exemplo, que eu passei meses estudando aquela ideia, e agora eu preciso apresentar para as pessoas para que elas comprem a minha ideia. Por melhor que seja a ideia, como a gente já falou, ela vai sofrer alguns tipos de reações, que podem ser questionamentos de algo que eu possa ter já pensado, estudado e ter a resposta de pronto, como não. Mas quando eu pratico a escutativa, a pessoa vai fazer esse questionamento, eu não vou vir com aquele primeiro julgamento. Caramba, né? Passo tanto tempo estudando, vendo todos os lados dessa ideia, agora vem essa pessoa que não participou de nada, que nunca me ajudou nem nada, trazer algo que não tem nada a ver. Esse é um julgamento que não vai ajudar em nada na colaboração e muito menos no poder de influência. Agora, se eu consigo entender pelo lado do outro, que exatamente por não ter participado de nada, ele não tem a visão do todo, fica mais fácil. E uma forma de você praticar essa escutativa é usando o que a gente chama de parafrasear o que o outro está dizendo. Então, a pessoa te faz uma pergunta e você tem aquela primeira reação de julgamento do que a pessoa está dizendo, você fala, você então está dizer com as suas palavras o que a pessoa está dizendo. E a gente vê muito quando a gente faz treinamento, ou mesmo quando a gente vê as questões de conflito, que eles acontecem muito pela falha na comunicação, porque o que eu digo não é o que a pessoa está entendendo e vice-versa. A pessoa pode dizer com uma intenção super positiva, visando que eu me aproxime dela, e eu receber de uma maneira super negativa apenas pela forma como a pessoa disse. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, se colocar no lugar do outro é também entender a forma que aquela pessoa pensa, e se você estiver conectado com ela, vai facilitar muito. Então você está me dizendo que essa ideia que eu estou trazendo não é boa? Não, não é isso que a pessoa está dizendo. A pessoa está dizendo, você olhou pelo lado do custo que isso vai trazer para a empresa? E a pessoa já fala, caramba, é claro que eu olhei. Não, eu vou responder. Então você está me dizendo que existe um custo a ser considerado. Então isso vai fazer bastante diferença no dia a dia para que os conflitos não existam e que você consiga o sim dessa pessoa mais rapidamente possível. E também, ao passo, se você for a pessoa que vai ser influenciada, que você também entenda o lado que a pessoa está apresentando. Eu estou apresentando a ideia, eu tenho que deixar claro para essa pessoa de uma maneira concisa, normalmente, porque tempo, ele é muito importante, sempre foi, hoje em dia, mais ainda, que as pessoas estão, como eu mencionei agora há pouco, sem paciência, elas querem ouvir direto o que né, as pessoas vão ganhar com isso. Então, tem que deixar claro qual foi o objetivo. Então, esse projeto está sendo apresentado porque ele tem um objetivo específico. A minha prioridade neste projeto é esse, mas eu tenho que levar em conta que essa ideia que eu estou apresentando no universo corporativo, de que forma que ela vai beneficiar a empresa. Porque ela pode ser uma ideia que só beneficia uma área em específico. Daí eu falo, caramba, mas essa ideia ajuda bastante a área que, por exemplo, a Alicia trabalha, de Packaging and Development. Mas do que vai impactar no meu dia a dia na área de marketing? Então, aí é que eu trago os meus questionamentos. Eu não estou vendo o que eu vou ganhar com isso. Então, quando eu vou vender uma ideia, qual que é a melhor forma?
é você pensar no benefício para a empresa toda, e ainda que ela tenha um benefício maior para a sua área, a gente não pode nunca esquecer que a empresa é uma cadeia. Então, se essa ideia for importante para a minha área de Packaging Development, a área de marketing vai ser também beneficiada. Só que a pessoa que está te escutando, ela quer de fato saber o que ela ganha com isso. Aquela frase em inglês que a gente fala muito que é what's in it for me, ou seja, o que eu ganho com isso, como que eu vou me beneficiar enquanto ser humano, enquanto profissional. Então, a gente tem que ter sempre essa clareza de que as pessoas estão lá para te ouvir e elas estão preocupadas com o impacto na empresa, mas também com o que ela vai ganhar como profissional. Na argumentação que a gente usa, a gente tem que ser bastante positiva, a gente já viu o motivo pelo qual o cérebro, né, ele reage de maneira de aproximação quando você é positiva na sua argumentação e genuíno. Um exemplo que eu dei para vocês lá da escassez, o quanto marketing usa este princípio da escassez para vender mais e tudo mais, mas se ele não for genuíno, você perde a credibilidade. O mesmo para a gente, como pessoa física ou dentro do universo corporativo. Então, sua argumentação tem que ser muito alinhada com aquilo que você acredita, com os benefícios que vai trazer, e sempre pensando no outro. E por isso que é importante você compartilhar essas suas informações com as pessoas certas. Mas o que é uma pessoa certa? A palavra certa pode ser uma palavra grávida, que a gente fala, né? Que tem muitos sinônimos. Significa alguma coisa para mim, o certo, como significa alguma coisa para outra pessoa. A pessoa certa, neste caso específico, é a pessoa que pode me ajudar na influência. Então, este projeto é bastante importante, mas eu vou primeiro compartilhar num ambiente mais restrito. Então, eu trago os meus pares para compartilhar com eles. Depois, eu compartilho com meus gestores. Se eu preciso levar isso para um nível mais elevado, eu vou estar melhor preparada e talvez essas pessoas me ajudem nessa argumentação. E quando a gente ainda fala da escutativa, da empatia, tem um exemplo também bastante legal, que é com relação ao projeto daquela empresa que está tendo que reduzir o seu budget por conta do momento da economia. Então, o gestor desta pessoa, o líder, ele traz a informação de que, olha, a gente vai ter que reduzir o nosso budget em 20%, então o projeto Manhattan, um nome específico para o projeto, ele deixa de ser importante a partir de agora, deixa de ser prioritário, não importante. A partir de agora, a gente vai ter que se focar no novo projeto que está vindo, que é o projeto Tóquio. Ele traz isso, e como a gente falou no começo, pelo poder dele, que ele tem como líder, a gente vai fazer como liderado. Mas será que eu vou realmente me engajar com essa ideia? Porque eu não estou entendendo por que ele está trazendo isso. Agora, se o gestor, ele pode ter informações privilegiadas que ele não pode compartilhar com a gente, liderado. Mas se ele trouxer uma informação distinta, olha, eu entendo que este projeto que a gente está tratando, que é o projeto Manhattan, é importante para nós, nossa área e também para a empresa. Só que por conta deste momento que a gente está vivendo, que os resultados não estão vindo, a gente vai ter que se dedicar a esse outro projeto que vai ver toda a estrutura organizacional e tudo mais, e a gente vai priorizar um outro tipo de tema. Por quê? Porque se a gente não fizer isso de uma maneira estruturada, a gente pode chegar no momento de ter que reduzir quadro, e isso é algo que não é bom nem para a gente, nem para mim como líder, nem para você como liderado, nem para a empresa e nem para a sociedade. Aí eu me sinto mais conectada com aquilo que ele está dizendo e eu vou ajudar melhor nesse novo projeto Tóquio que está chegando. Então, ou seja, a gente tem que pensar no todo sempre, não podemos só ficar focado no nosso mundinho, tá? A gente tem que ver a sociedade como um todo. Opa, estava no mudo. Muito bom. Então, no fim das contas, né, a gente pesquisa bastante, investiga muito e busca informações de diferentes fontes e a gente acaba chegando a soluções que são bastante simples de entender e desafiadoras de executar, no fim das contas, né? O grande segredo de conseguir exercer influência sobre as pessoas sem autoridade é, de fato, gerar essa conexão que a gente falou, ter essa empatia e conhecer o seu interlocutor, né? Conhecer para quem você vai vender a sua ideia, quem você quer convencer de que aquilo é uma boa iniciativa e poder conectar, trazendo benefício para todo mundo. Não adianta a gente ter ideias brilhantes que só atendam a uma necessidade individual. Ela precisa realmente fazer sentido para os outros. Claro que ela sempre tem um benefício maior para uma área ou para outra, para uma pessoa ou para outra, mas ela precisa fazer sentido para todo mundo e não necessariamente onerar outras pessoas, né? Senão a gente realmente tem uma dificuldade muito grande em mostrar qual é o propósito, por que eu tenho que fazer aquilo.
e o máximo possível que a gente puder usar de transparência sempre, né? Como a Regina comentou no último exemplo, às vezes o líder não pode abrir todas as informações que ele tem, mas o máximo que eu puder ser transparente no momento da minha comunicação, eu sem dúvida nenhuma vou exercer uma influência muito maior e as pessoas vão se engajar muito mais com a ideia. A questão de explicar os motivos, né, explicar as decisões, o porquê de determinadas decisões, faz com que as pessoas, se não concordam, minimamente compreendam. E isso traz uma predisposição muito maior a colaborar e a contribuir. Se a gente fica com meias palavras, né, fala só o ponto final e não explica o contexto, obviamente a dificuldade para que as pessoas se engajem, ela é muito maior, tendo em vista que a nossa decisão ela é primordialmente emocional. E só para fechar aqui, né, a gente queria deixar para vocês essa reflexão do Martin Luther King, que é: eu me recuso a aceitar a ideia de que um homem não consegue influenciar o desenrolar dos eventos à sua volta, né? Que foi um pouco do que ele fez. É desafiador? Sem dúvida. Requer esforço, dedicação, dá um trabalho danado, mas funciona, né? Se a gente realmente estiver engajado e determinado a influenciar o outro. Então, para não tomar mais do tempo de vocês, eu quero agradecer imensamente a participação, deixar aqui os nossos contatos. Claro que esses 45 minutos são super rápidos, então a gente dá uma pincelada sobre o tema, mas a gente fica super à disposição caso vocês queiram tirar alguma dúvida, enfim, ou eventualmente até depois entrar em contato com a gente para a gente conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Tirar uma super foto, obrigada. Né? Vamos tirar uma foto do grupo. A Regina é a mulher da foto, ela gosta da foto. Eu queria não sou japonesa, mas eu gosto de foto, porque japonesa eu gosto muito de foto. Obrigada, Paty. A Paty está comentando aqui, obrigada pelo rico conteúdo, legal. Eu vou só disparar aqui uma enquetezinha, que é uma pergunta, para saber o que vocês acharam do web, né? Para a gente é super importante, tá? Depois da nossa foto, saber a opinião de vocês, para sempre aprimorar os nossos conteúdos. Deixa eu só parar de